Então, quem deve fazer o teste do HIV? Bom, a princípio todos nós devemos fazer o HIV, não importa se somos ativos ou não sexualmente, todos somos convidados a ir fazer o teste de HIV para podermos cuidar melhor da nossa saúde. Se o nosso teste der negativo, isso significa que nós temos que prestar mais atenção na nossa vida, temos que prestar mais cuidados a nós mesmos e adotar comportamentos saudáveis. Se o nosso teste for positivo, também significa uma grande responsabilidade, não significa o fim da nossa vida, mas significa uma grande responsabilidade. Vamos começar a ter mais cuidado com a nossa saúde para não nos reinfetarmos e não infectarmos as outras pessoas, mas também cuidarmos da nossa saúde de modo que possamos ter uma longa vida. Temos que aceitar tudo que os médicos vão nos recomendar, a toma dos medicamentos, a nossa alimentação e também a adotar hábitos saudáveis. Por exemplo, se nós gostamos de ir ao chilling às sextas-feiras e voltar no domingo de manhã, vamos ter que diminuir, né, o tempo em que nós vamos lá chilar e ter um pouco mais de tempo para descansar. Temos que praticar o desporto, temos que escolher e perceber melhor a questão de nutrição. Quais são os alimentos que são saudáveis, quais são os alimentos que não são saudáveis, o que é que nós podemos comer um pouco mais e o que é que devemos comer menos. Então, essas são as recomendações, algumas das recomendações que são dadas pelos médicos para podermos seguir quando vamos fazer o teste. Aqui para Maria. Olha, há situações em que há pessoas infectadas com HIV, não importa o sexo, sabendo que está infectada com HIV, tem receio de chegar a uma unidade, Sanitária. Exato, para poder ter mais informações. Há pessoas com receio e elas acabam ficando assim em casa. Qual é o conceito das pessoas que têm receio, têm vergonha de ir a uma unidade sanitária para poder medicar-se e tal mais? Qual é o conselho que dás a essas pessoas? Porque eu acredito que há muita gente que tem vergonha e isso tem acontecido com a malta jovem. Malta jovem que tem receio, tem vergonha de ir a uma unidade sanitária para poder medicar. Para a malta jovem, nós já temos serviços específicos para adolescentes jovens. Podem se dirigir à Mudefa, para quem estiver na cidade de Maputo e na província. E também podemos ir a uma unidade sanitária sim, mas podemos não ir à consulta normal, nos dirigirmos ao serviço específico para adolescente e jovem que se chama SAS ou vulgarmente Geração Bis. Então, ao chegar lá, nós vamos encontrar alguém de confiança que nos possa receber, nos dar informações e nos encaminhar caso seja necessário que possamos receber algum serviço como tratamento e entre outros serviços necessários para o bem da nossa saúde. Desculpe, mais uma questão, Manuel. Existe sigilo? Existe sigilo, sim. Esse também tem sido um dos maiores receios da malta jovem, sigilo. Existe? Bom, esses serviços foram criados exatamente por causa do sigilo. Muitos jovens, quando iam à consulta normal, estavam lá com a vizinha, com o tio, com o avô, e esses vizinhos podiam ir relatar em casa o que se passou com o jovem, em que consulta exatamente o jovem estava, enquanto que nos serviços específicos para adolescentes jovens, o jovem vai lá e encontra a malta jovem e ninguém sabe o que o outro vai fazer, né? É tudo entre jovens, mas cada um vai receber o serviço que foi lá à procura. Ok, pois é, esta aí é a dica, então há sigilo, não é? Há sigilo profissional e você pode ficar muito, mas muito bem descansado. Vamos então de encontro à nossa quinta questão. Olá, Mananuide. Num casal em que só uma pessoa tem HIV, é possível a outra não se infectar se fizerem sexo sem camisinha? É tua cena, é tua vida, é tua escolha. Então, Maria Salomé. Esta questão É muito comum. Bom, é muito comum entre jovens e eu fico a perguntar, será que nós estamos preocupados em querer ter relações sexuais sem o preservativo? Bom, é complicado responder essa questão porque nós não sabemos o que é que se passa no nosso organismo. Nós, a princípio, somos todos diferentes. Nós podemos nos infectar no mesmo dia e para um a reação ser imediata ou a curto prazo e para o outro ser a longo prazo. Então, depende muito de cada um. Eu posso transar com alguém e me infectar e fazer um monte de testes e todos darem negativo. E alguém se infectar logo a priori que for a fazer o teste, dar positivo.
Então são coisas que nem os médicos podem responder assim, transa sem preservativo, que o teu parceiro não vai ficar infectado. A possibilidade existe e não existe. Então nós recomendamos sempre que usem o preservativo, porque nós não sabemos o que vai acontecer. Pode ser que seja naquela relação sexual que o parceiro vai ficar infectado. Agora, se quiserem engravidar, devem recorrer a uma unidade sanitária e lá terão recomendações de como é que podem fazer para poderem engravidar e não pôr em risco ao parceiro que não está infectado. Ok. E no caso, tens alguma questão para Ok. Normalmente nós falamos sempre que tem que se usar a camisinha, tem que se usar o preservativo, não é? Que é para prevenir qualquer ITS, infecção de transmissão sexual, incluindo o HIV, mas pouco se fala dos preliminares, não é? Queres falar um bocadinho dessa questão? Bom, os preliminares são muito importantes, né? Porque eles vão nos ajudar a estarmos mais preparados, o nosso corpo estar a dispor para a relação sexual, o que significa que a mulher vai lubrificar, não é? A medida certa, e o homem também vai lubrificar. E isso vai permitir que a relação sexual não seja dolorosa tanto para a mulher, tanto para o rapaz, apesar dos rapazes dizerem que eu não sinto dor, mas a dor é mais sentida pelas raparigas. Então, criando essa condição de nos estimularmos já antes da relação sexual, vai permitir que a relação sexual seja prazerosa tanto para a rapariga como para o rapaz. Nesse momento que nos estamos a estimular, há sempre um risco, não é? De infecção. Exatamente, porque às vezes nós tocamos no órgão genital do nosso parceiro e depois tocamos no nosso órgão genital. E o sêmen do rapaz, se fica na nossa mão e depois tocamos na vagina da rapariga, esse contato que nós temos com esse líquido pode permitir também que haja infecção, porque às vezes nós dizemos, mas nós usamos o preservativo, mas antes nós tivemos um contato, antes da penetração tivemos um contato, às vezes nos preliminares nós encostamos-nos, né? O pênis encosta a vagina um bocadinho, que é para dar um calorzinho. Isso também é um risco e pode possibilitar que haja contágio de infecções de transmissão sexual. Ok, então temos que ter sempre muito, mas muito cuidadinho também na hora dos preliminares. Vocês tinham que ver as pessoas aqui em estúdio quando começamos a falar do coito interrompido, do momento que o rapaz quer... Calma, não, espera aí. Deixa-me só esclarecer as televisões, okay. A Mana Noite e a Maria. É que eu estou aqui com um colega que veio ao nosso estúdio, o Lionel. Okay. Então ele não está habituado a ouvir esse tipo de coisas. Estava todo aí a rir. Estava mesmo a rir da cara dele. Mas nada. Estava um bocadinho chocado, não é? Ok, Maria Salomé, muito obrigada, não é, por ter aceito o nosso convite mais uma vez. Últimas considerações? Bom, dizer a todos os nossos amiguinhos que usem sempre o preservativo, ainda que tenham feito o teste e para ambos seja negativo, é importante sim manter o preservativo para que possam manter o resultado negativo. E para aqueles que são positivos, é necessário sim usar o preservativo para que possam cuidar melhor da sua saúde e que não haja reinfecções. Pois é, terminamos assim mais uma edição da Tua Cena, este programa que é oferecido pela Noite Comunicação para a Saúde. Eu espero que você tenha gostado do programa de hoje. Agradeço mais uma vez a Maria Salomé e você em casa, que é nosso convidado especial. Dizer que para entrar em contato conosco, passa através do 8216712277. Não se esqueça de indicar sempre a sua idade, o seu sexo e a sua localização. Pois bem, passem muito bem o final de semana, não é? Divirtam-se, mas não se esqueçam que a nossa saúde e o nosso bem-estar estão acima de tudo. Fred, quer dizer alguma coisa? Passa um fim de semana sem tristeza. Beijinhos e até quinta-feira que vem, pontualmente às 17 horas. Fique bem. É tua cena.